E o Flamengo não quer esperar, marcou reunião com o Lucas Paquetá, o staff e o West Ham para tentar fechar a contratação dele nessa sexta-feira. Essa reunião vai envolver todas as partes e pode selar a chegada do Cria de volta ao Mengão, inclusive com uma possibilidade de aumento de proposta. A gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de hoje. Além disso, tem o Flamengo indo para cima do Marcos Antônio, mas aquele passo final da proposta ainda está dependendo de um fator e a gente vai trazer aqui também no vídeo de hoje. Tem o Flamengo voltando a procurar atacante da seleção brasileira e tendo retorno positivo inicialmente. Vamos trazer todos os detalhes aqui. Michael mais próximo de sair. Tem aí uma informação de uma nova proposta de 40 milhões de euros pelo Caio Jorge. A gente vai esclarecer se isso realmente é verdade ou não. E é claro, Flamengo e Bangu hoje tem Mengão, se enfrentam logo mais em Moça Bonita e a gente vai trazer todos os detalhes da partida. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo! Começando sempre com a nossa agendinha, que teve aí uma extensão. Porque o Flamengo recebeu já a agenda inicial dos primeiros jogos do Brasileirão. Flamengo que hoje enfrenta o Bangu pelo Campeonato Carioca em Moça Bonita, lá em Bangu. O estádio tinha um problema lá na iluminação que parece que já foi resolvido, então vai poder haver jogos à noite em Moça Bonita, coisa que não acontecia, pelo menos eu não me lembro de ter visto o jogo lá em Moça Bonita recentemente, então tá resolvido. Eles fizeram lá uma força-tarefa, conseguiram disponibilizar o estádio para esse jogo à noite, então vai ser lá mesmo Flamengo e Bangu hoje se enfrentando. A gente vai dar a escalação já, mas vamos dar os próximos jogos aqui. Flamengo e Volta Redonda 17, Flamengo e Vasco dia 21/1, Fla-Flu dia 25, São Paulo e Flamengo estreia do Brasileirão no dia 28 e Supercopa do Brasil, Flamengo e Corinthians no dia 1º de fevereiro. Por que eu falei esses jogos até fevereiro? Porque existe uma prévia aí de planejamento do Flamengo de que a tendência é que o time completo só esteja disponível e só seja colocado para jogo em fevereiro. Então, é bem provável que a partir do jogo contra o Vasco no dia 21, já comecem a colocar alguns jogadores do time principal. Mas não deve ser aquela coisa do time titular completo em campo desde o início. A torcida tá dando uma chiada, principalmente por conta do jogo do Brasileiro. E jogar Flamengo e São Paulo, estreia no Brasileirão com o time sub-20, não vai pegar muito bem. Principalmente se o Flamengo não conseguir a vitória, pode ser aí um fator dos 3 pontos que pesam lá no final, se o Flamengo meio que abrir mão desses pontos aí. Então eu espero que pelo menos pro dia 28 o Flamengo reveja a sua posição e já coloque força total para esse jogo. Vamos ver o que vai dar, mas vamos seguindo aqui para falar de Flamengo e Bangu que se enfrentam hoje. Jogo às 9h30 da noite em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca, transmissão da TV Globo, Premier e Flamengo TV para o exterior com imagens, como a gente já teve aí na primeira partida. Escalação do Bangu, começando com Gabriel Barbosa no gol, não é o Gabigol, Caio Felipe, Elenilson, Facundo Falcão, PV, Diguinho, Juan Lucas, Valber, Luizinho, Matheus Batista e PK.
Tá aí a escalação provável do Bangu. O Flamengo tem uma novidade muito legal, que é o retorno do Rian Roberto aí aos relacionados. Fica no banco de reservas, deve ter oportunidades aí durante a partida. Ele que é a joia da base do Mengão. Tem outros jogadores muito interessantes ali, mas o Rian Roberto é o que chama mais atenção. O resumo aqui do GE: Flamengo vai manter o elenco formado por jogadores da base para essa partida. O Wallace é o jovem mais conhecido entre as opções do técnico Bruno Pivetti. Alguns jogadores como Alan Santos entraram bem diante da Portuguesa e tentam ganhar espaço na equipe. A novidade é Rian Roberto, relacionado pela primeira vez após lesão na coxa. Provável escalação do Flamengo para enfrentar o Bangu logo mais às 9h30 da noite, com Léo Lanete no gol. Daniel Salles na lateral direita, jogou muito no primeiro jogo. Iago e João Vitor. Johnny na lateral esquerda. Pablo Lúcio e Caio Nóbrega completando ali a dupla de volantes. E aí tendo a possibilidade do Lucas Vieira entrar como titular de novo, mas a princípio Caio Nóbrega ganhando essa posição ali ao lado do Pablo Lúcio. Fechando o meio-campo, Guilherme Gomes. E na frente, Douglas Telles ou Alan Santos, que pode ganhar essa posição, mas a tendência é que seja o Douglas Telles, que ele é um dos principais jogadores ali do Flamengo. Joshua e o Wallace fechando a escalação titular do Flamengo aí para esse jogo contra o Bangu. A arbitragem de Jodis Nascimento de Souza, assistente 1 Carlos Henrique Alves de Lima Filho, assistente 2 Lucas Castro dos Santos e o VAR Rodrigo Carvalhais de Miranda. Tá aí a prévia de Flamengo e Bangu. Comenta aí o seu placar, a sua expectativa para o jogo, sua expectativa por algum jogador específico aí ter um bom desempenho na partida. Tô ansioso para ver o Rian Roberto em campo, se ele vai ter um bom desempenho. Douglas Telles também é um jogador liso, que joga muito bem. Vamos ver se o Iago vai brilhar de novo na bola aérea. Muito interessante. Esse Carioca com a molecada começando é muito legal pra gente ver. E é até um teste mais intenso do que a Copinha. O Flamengo que acabou não participando da Copinha esse ano por conta dessa utilização do Sub-20 no Carioca, já que o Flamengo nessa gestão do BAP só tem um time Sub-20. Nas gestões anteriores tinha mais de um time Sub-20, então acabava tendo elenco para colocar na Copinha, mas muitas vezes não era nem o melhor elenco possível. Então o Flamengo optou esse ano por não participar da Copa São Paulo. Vamos seguindo aqui com a informação de que o Flamengo está pressionando a Libra para corrigir uma distorção no contrato de direitos de transmissão do Brasileirão 2026. Antes da gente seguir, vamos lembrar aqui do YouTube Shopping, tem um monte de produto maneiro passando na sua tela, tem camisa do Mengão, tem copo do Tetra, tem copo do Flamengo, que você pode personalizar com o seu nome, tem estatuazinha da troféu da Libertadores, estátua do Urubuzinho, tem urubu de pelúcia, cavalinho do Fantástico, tem um monte de coisa maneira do Mengão que eu selecionei por aqui. Você clicando e adquirindo o produto que aparece ou qualquer outro produto dentro dos sites que você for direcionado, seja Shopee, seja Magalu, Mercado Livre, qualquer um desses, e quando você finalizar a compra tendo entrado pelo meu link, você me dá uma moral muito grande aqui no canal para continuar trazendo todos os conteúdos, todas as notícias do Mengão com esse nível de detalhe. Então eu conto com o apoio de vocês, beleza? Vamos seguindo aqui, Flamengo pressionando a Libra para corrigir essa distorção aí no contrato de direito de transmissão de 2026. Por quê? O problema surgiu com o acesso do Remo. Quando o Remo subiu para 10 clubes na Série A que fazem parte da Libra. E aí o contrato atual não prevê aumento do total se aumentar a quantidade de clubes participantes na divisão. Ou seja, vai precisar entrar mais um para dividir a mesma grana. E aí o Flamengo está falando com a Libra para exigir que a Libra negocie um reajuste para cerca ali de 1,3 bilhão de reais para evitar prejuízos individuais. A diretoria rubro-negra avisou que só assinará o aditivo necessário para incluir o Remo no acordo quando a questão for resolvida. Até o momento, a Libra não apresentou uma solução para o impasse. Tá aí. O Flamengo se recusando a assinar se não houver esse ajuste aí. E mais do que justo, né? Aí porque outro time subiu, os outros são prejudicados porque aumentou a quantidade de integrantes do grupo. Então, que a Libra se mexa para
fazer esse reajuste aí e não dar nenhum tipo de prejuízo para nenhum outro clube, né? Vamos ver no que vai dar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos seguindo aqui para falar do mercado da bola, porque tem a informação do Andrew vindo pro Flamengo, chegou, já assinou, tá tudo resolvido, fez os exames médicos. Agora, ele vai desfalcar o Gil Vicente lá em Portugal. E a informação é de que o Gil Vicente já contratou um outro goleiro aqui do futebol brasileiro, tirou o Lucão lá do Red Bull Bragantino, goleiro reserva do Cleiton. Podia ter tirado o Cleiton, né? Que eu nem acho lá essas coisas, mas contra o Flamengo o Cleiton vira um Neuer toda vez. Podia ter tirado ele de lá, mas tirou o Lucão, goleiro revelado pelo Vasco, se eu não me engano. Sei que ele já jogou no Vasco durante um tempo, indo lá pro Gil Vicente de Portugal. Agora vamos seguir aqui para falar do Santos negociando a compra em definitivo de Michael. O Clube Paulista confiante no acerto, pois acredita que o rubro-negro não fará grandes exigências financeiras, uma vez que o jogador não está nos planos do técnico Felipe Luiz para a temporada. É o que eu espero também. Para viabilizar o negócio, o Flamengo, o Michael, na verdade, aceitou reduzir os seus vencimentos, adequando-se à realidade salarial do Peixe. Com o sim do atleta sobre as bases pessoais, as diretorias agora discutem os valores finais para a transferência. Michael muito próximo de sair, e o problema que o Flamengo sempre enfrentava na hora de conseguir um destino para o Michael parece que está se resolvendo. Michael está aceitando diminuir aí o seu salário, que é muito alto no Flamengo, muito porque ele veio sem custos para o Flamengo, que acabou compensando no salário esse valor para o Michael se convencer a vir, mas não rendeu o esperado. Michael, então, a caminho do Santos, negociações avançadas. Michael tem grande chance aí de jogar com o Gabigol, com o Neymar. Vai ser um time também interessante se a gente acompanhar, se o Michael render o que pode por lá, né? Vamos ver o que vai dar. Qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto, eu trago para vocês. O Flamengo não deve pedir realmente muito alto, porque é mais importante para o Flamengo abrir esse espaço na folha salarial, mais até do que receber algum valor ali para venda do Michael, que já não é tão avaliado num valor tão alto, porque ele já tem uma certa idade, já tem ali seus 30 e poucos anos, então o valor de mercado dele hoje já é na casa ali dos 3 a 4 milhões de euros, mas eu acho que o Flamengo vai pedir até menos, tá? O Flamengo não deve exigir altos valores, se é que vai cobrar alguma coisa. Acho provável até que o Flamengo libere o Michael e pegue uma porcentagem, apesar de não ter muito tempo ainda para venda, mas eu acho que o Flamengo está focando em abrir esse espaço na folha salarial, até porque tem gente chegando aí, e a gente vai trazer os detalhes já aqui para vocês, beleza? Antes de seguir para a próxima notícia, eu vou lembrar vocês do FIFA Friends Plus, que é simplesmente a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. É um jogo feito baseado no FIFA 16, de 10 anos atrás, mas totalmente reformulado, com gráfico melhorado e implantado simplesmente todo o universo do futebol nele, com foco no Brasil. Séries A, B, C, D, todos os times, até time que não joga nem estadual, que não joga nenhuma das primeiras divisões ali, tá no jogo, com estádio, com as faces, com os uniformes. Para você ter mais detalhes, você pode ir lá no meu canal Lucão Joga para dar uma olhada em como funciona, como é de fato o jogo, e você tendo interesse, que eu acho quase impossível você não ter, porque o jogo é sensacional, você acessa o link que tá aqui na descrição para adquirir o seu FIFA Friends Plus, porque é sensacional. Lembrando que o jogo é para computador, a galera veio me perguntar ontem aí, e não precisa ser um grande computador muito potente não, porque é um jogo antigo, então ele não exige tanto assim da máquina. Você adquirindo, o próprio pessoal da FIFA Friends já vem com você, vem te dar todas as orientações para instalação, tem vídeo tutorial, e você ainda pode adquirir a opção com instalação remota, que alguém vai te ligar e vai fazer a instalação para você do FIFA Friends Plus, beleza? Não perde tempo porque é sensacional. Ontem, inclusive, eu soltei um vídeo lá no Lucão Joga fazendo uma simulação do Flamengo com Paquetá jogando contra o Cruzeiro de Gerson. Você pode ir lá ver no que deu. Seguindo aqui com o mercado da bola, tem a informação
do Vene Casagrande sobre o status do negócio entre Flamengo e Marcos Antônio. Por que o Flamengo ainda não fez de fato aquela proposta oficial pro São Paulo? Aí ele falou o seguinte: hoje uma pessoa do Flamengo me explicou que um pequeno detalhe contratual faz a diretoria do Flamengo ainda não partir para cima de Marcos Antônio com proposta oficial ao São Paulo para comprá-lo. O jogador ainda não bateu as metas contratuais para compra obrigatória junto ao Lazio. Sabe o que falta? Uma vitória do São Paulo em 2026. Para vocês entenderem, além do número de jogos em 2025, número baixo que já foi batido, o contrato prevê que a compra obrigatória só acontece depois da primeira vitória do São Paulo em 2026. Por que que isso foi feito? Por questão de fluxo de caixa, para que esse pagamento só acontecesse em 2026. Ou seja, a compra de maneira literal só deve acontecer depois dessa vitória do São Paulo nesse ano. E aí, o Flamengo tem a informação de que essa compra do São Paulo é no valor de 4,2 milhões de euros, prepara já uma oferta para cobrir isso, né? O São Paulo vai pagar 4,2 milhões por 80% em 4 parcelas e o Flamengo aguarda esse desfecho aí para fazer a proposta oficial. A gente já trouxe aqui que a proposta do Flamengo deve girar em torno aí de 8 a 10 milhões de euros, provavelmente pelos mesmos 80%. Claro que se conseguir pegar os 100% é o ideal, mas o Flamengo está aguardando essa definição aí do São Paulo com a Lazio e também aguardando a votação do possível impeachment do Júlio Casares, o presidente do São Paulo, depois desses escândalos recentes aí, que deve acontecer essa votação nessa sexta-feira. Vamos ver o que vai dar e qualquer novidade que eu tenha, eu trago para vocês. Mudando de assunto, a imprensa italiana diz que o Flamengo subiu proposta para 40 milhões de euros por Caio Jorge. Eu achei muito esquisito quando eu li a primeira vez, lá um Nicolo Schira, que é um dos jornalistas lá italianos, soltou no Twitter porque parece que a Juventus tem 30% dele ainda, então teria uma compensação se o Flamengo realmente fizesse essa proposta. O Flamengo nega veementemente, diz que não subiu proposta, não vai subir mais, tem interesse ainda no Caio Jorge, mas não sobe mais a proposta ao Cruzeiro. É o limite 30 milhões de euros, e aí eu acho que o Flamengo é quem está falando a realidade nesse caso. Acho que não existe essa proposta de 40 milhões de euros, até porque o Flamengo está guardando essa grana a mais aí para trazer Lucas Paquetá, e a gente vai trazer os detalhes da negociação agora. Reunião marcada nessa sexta-feira entre Flamengo, Paquetá e o West Ham, e o staff de Paquetá, é claro, para definir a contratação do meia, atacante, segundo volante, joga em tudo que é posição. O Coringa, né? O Coringa do bem, Lucas Paquetá. Essa reunião vai acontecer depois de todo o movimento interno de Paquetá, o staff dele, lá na West Ham, por liberação. O West Ham já se mostra um pouco mais aberto, como a gente já trouxe, abaixando um pouquinho os valores para casa ali dos 40 a 45 milhões de euros, cerca ali de 38 a 40 milhões de libras. E aí, com isso, o Flamengo já marcou essa reunião com uma nova proposta para tentar chegar a um denominador comum com o West Ham. E aí, um entrave que estava acontecendo muito grande era por conta do técnico do Wolverhampton, o técnico do West Ham, que é o Nuno Espírito Santo, porque ele está tentando segurar o Paquetá, porque ele é simplesmente o principal jogador do West Ham hoje em dia, e o Paquetá pediu diretamente, além de ter ido falar com o presidente, ele também conversou com o Nuno Espírito Santo para explicar que ele quer muito vir para o Flamengo e não quer, nesse momento, de forma nenhuma, continuar no West Ham. Então o Paquetá, a gente está falando que não é que ele esteja forçando a saída naqueles moldes que a gente fala, tá forçando, tá fazendo corpo mole. Não, ele está sendo 100% honesto, falando a verdade e dizendo que não faz sentido ele continuar, que ele não quer, que essa proposta do Flamengo tem que ser aceita, porque é o que ele quer, é o futuro dele, é o conforto mental dele aqui no Brasil. Então ele tá fazendo essa pressão interna lá pela liberação e poderemos ter novidades muito grandes até o fim dessa semana, finalizando aí a cereja do bolo
com essa reunião de sexta-feira, mas nada impede que a gente não tenha uma atualização, uma novidade muito grande antes disso, porque a gente sabe, esse mundo do futebol é muito dinâmico e a gente pode ter novidades a qualquer momento, e aí a gente sabe que tem que ficar ligado, né? Vamos ver no que vai dar, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Para finalizar, tem um jornalista aqui do Rio de Janeiro chamado Rafa Belmonte, trazendo a informação de que o Flamengo voltou a procurar Pombo Richarlison e teve um retorno positivo do staff do jogador. O Flamengo fez a primeira consulta ao representante do atacante Richarlison, atualmente no Tottenham, e viu uma sinalização positiva do staff do jogador. A proposta para tirá-lo do Tottenham pode precisar ser de até 20 milhões de euros. Richarlison não era um dos primeiros nomes ali do Flamengo na lista, mas o Flamengo vem tendo ali certa dificuldade nas negociações e pode partir para cima do Pombo mais uma vez. E agora parece que a sinalização inicial foi positiva, pode ser que a gente tenha aí Lucas Paquetá e Richarlison chegando para o Flamengo. Richarlison, eu sei que tem muita gente na torcida que dá uma torcida de nariz, mas eu acho que ele no Brasil hoje iria sobrar. É claro que tudo depende dos valores, como que vai ser essa negociação, qual vai ser o acordo entre Flamengo e Tottenham, se é que ele vai acontecer, mas vamos acompanhar, porque a gente sabe que o Boto deu uma ligada agora, deu uma acendida e tudo pode acontecer nos próximos dias. Já pensou? Paquetá e Richarlison Pombo chegando juntos ao Flamengo? Aí, meu amigo, ia ficar mais complicado do que já tá para os adversários. Comenta aí a sua opinião sobre o andar da carruagem nessas negociações aí por Paquetá, essa possibilidade aí do Flamengo avançar pelo Richarlison, esse boato aí que aparentemente é fake news sobre um aumento de proposta por Caio Jorge e esse ponto de espera que o Flamengo tá pelo Marcos Antônio. Tudo isso foi trazido no vídeo de hoje e eu lembro a vocês para me dar aquela moral no YouTube Shopping, se você estiver precisando comprar qualquer coisa no Mercado Livre, na Shopee, na Magalu, entra por um dos links desses produtos que estão passando aqui na tela. Claro, se você quiser comprar um desses produtos, é sensacional para mim também, mas você entrando pelo meu link e adquirindo qualquer produto dentro desses sites, você me dá uma moral gigantesca aqui no canal, a continuar trazendo todos os dias as notícias do nosso Mengão. Vamos ver no que vai dar. Comenta também o placar do jogo de hoje contra o Bangu. Espero que a molecada faça bonito e o Rian Roberto entre uns minutinhos ali para mostrar o seu futebol. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!